Boa noite. Nós estamos aqui com mais um programa Casa sobre a Rocha. Meu nome é Maguilane, sou psicóloga, membro da Igreja Batista Água de Sarzeiro. E esse programa ele é muito feliz, o tema dele é a Casa sobre a Rocha, porque nesse momento que nós estamos passando, como que é importante a gente se firmar na rocha, que é Jesus. De termos essa segurança de que Jesus é a nossa rocha. E estarmos firmados em Jesus é tudo o que precisamos nesse momento. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra e quero agradecer a vocês que estão aí participando, sejam todos bem-vindos. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, eu quero trabalhar um tema que fala sobre preservar as suas emoções, como preservar suas emoções. Mas antes de ler a palavra, eu quero decorrer um pouco a respeito desse tema. E já de cara fazer uma pergunta para você. É possível ter paz em meio à guerra? A gente tem vivido esses tempos tão difíceis, né? Para todo mundo, a nossa rotina foi alterada. A gente tem tido várias recomendações de cuidados com relação à nossa higiene. Nós precisamos realmente fazer e manter todos os cuidados devidos. Mas é importante também a gente manter a nossa higiene com relação à nossa mente. A gente precisa também pensar um pouco a respeito disso. Em Hebreus, no capítulo 4, 12, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e ele faz separação entre a alma e o espírito, a junta e a medula, e ele é apto para discernir os pensamentos e propósitos. Nós precisamos também pensar sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, de como que nós temos alimentado nesses tempos de pandemia. Então eu quero refletir um pouco com vocês a respeito disso, porque quando nós estamos vivendo um momento, estamos expostos a um momento de ameaça, de estresse durante muito tempo, o nosso cérebro ele começa então a ter respostas, né, a dar respostas, a tentar responder na situação. E ele fica realmente alerta, como se ele não desligasse. E quando a gente permanece muito tempo dessa forma, a gente acaba realmente podendo adoecer, porque dá estresse. E é interessante que no início do século XX, né, que começou os estudos sobre a psicologia das emergências, onde os pesquisadores começaram a estudar a respeito disso. Qual que era o efeito, o impacto que os desastres, que as epidemias causavam realmente nas emoções daquelas pessoas que estavam ali vivenciando a situação. E, claro, foi comprovado que havia realmente um aumento ali de problemas psicológicos naquelas pessoas. Recentemente, agora em 2019, foi lançado um livro, A Psicologia das Pandemias, de um professor, um psiquiatra do Canadá, né, que fala a respeito dessas pandemias e os efeitos delas sobre a nossa saúde emocional. E é interessante que é abordado como um todo, porque o impacto é em toda a nossa vida, é no social, no econômico, no pessoal. Realmente todas as estruturas elas foram abaladas, as estruturas pessoais, as estruturas sociais, as econômicas, todas foram abaladas. Então ele traz algo muito interessante, dois pontos muito interessantes nesse momento, que ele fala tanto da postura realmente dos governantes, que precisam realmente passar uma condução, uma direção para as pessoas, para que haja realmente uma segurança e também manter uma rotina. Isso é essencial, porque a gente sabe que uma rotina, ela ajuda a gente na organização da nossa mente. Então é importantíssimo que a gente mantenha uma rotina. Então como que a gente lida, as pessoas perguntam, como que a gente vai lidar com esse sofrimento emocional? Essa não é uma pergunta fácil de responder, ela é muito complexa, porque vai depender de cada um tem uma resposta frente às situações. E o que nós estamos vivendo é real, a insegurança é real, o medo é real, isso tudo é real, mas cada um tem uma resposta. E a gente tem que pensar muito no seguinte, como que a gente precisa entender as preocupações. Quais são as principais preocupações dessas pessoas? Quais são as fontes de angústia dessas preocupações? Existem pessoas que estão muito preocupadas porque têm visto muitas notícias assustadoras. Isso tem causado ansiedade, medo, né? Tem pessoas que têm preocupações muito legítimas mesmo. Tem pessoas que estão passando por necessidade, por uma questão de sobrevivência. Então esse é o momento da gente se ajudar, da gente se apoiar, ouvir realmente as pessoas. Porque cada uma tem uma forma realmente de lidar. Nós temos pessoas que têm históricos, né, de saúde mental,
e que com isso ela pode desencadear, ela pode ter mais sintomas, aumentar os seus sintomas, como a gente tem situações de pessoas que nunca apresentou nenhum histórico relacionado à questão de saúde mental e tem apresentado alguns sintomas, como insônia, dificuldade de concentração, ansiedade, às vezes realmente essa questão com a própria alimentação. Então a gente percebe realmente que as respostas elas também são pessoais nesse sentido. A gente precisa ter saber ouvir e ter muito apoio, dar apoio realmente às pessoas. E a gente pode fazer isso agora e podemos fazer isso agora de forma virtual, né? Então esse contato virtual é importante com as pessoas que você ama, que você possa conversar. E aquelas pessoas que realmente precisam de ajuda, elas precisam procurar. Hoje tem muitos atendimentos que são realizados online, então elas precisam também, ela tem essa forma de procurar uma ajuda. E as preocupações, elas são legítimas mesmo. A gente tem tido também muita solidariedade, né? A solidariedade ela tem sido muito presente, é uma resposta de muita gente também ao que nós estamos vivendo. Mas eu não posso deixar aqui de ressaltar e dizer também que o coronavírus ele não deve estar nessa centralidade. Nós temos que ter equilíbrio em tudo, nós temos que ter calma. Nós precisamos entender, o nosso cérebro precisa de tempo para poder adaptar. Ele está buscando respostas também, porque agora nós estamos dando um passo novo e não sabemos ainda o ritmo. Nós precisamos descobrir esse ritmo desse passo. Então nós temos que ter cautela, muita calma, muita prudência nesse momento. Mas a gente não pode esquecer também de outras questões que acontecem. A gente tem tido notícia do aumento dos feminicídios, do aumento com relação à violência da criança e adolescente. Então nós não podemos também fechar os nossos olhos para isso. Nós podemos centralizar tudo em torno do coronavírus. Ele existe, nós não podemos negligenciar, mas nós temos que ter equilíbrio em tudo. Por isso que a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, daquilo que a gente realmente tem colocado, tem entrado em nossa casa, do que nós temos visto, nós temos que ter esse cuidado. Porque as reações, tem muitas reações nesse momento que é propício, são reações de hostilidade, de raiva, que isso pode acontecer até no cotidiano da família. Então, por isso que a gente precisa ter muita calma, muita paciência nesse momento e ter esse contato com a gente mesmo. Né? Começar a entender também, os pais precisam ouvir os seus filhos, as crianças, permitirem que elas falem realmente os seus receios, o que está realmente no coração dele. Mas eu quero trazer esse tema, que é como preservar a sua saúde emocional, dentro da palavra de Deus. No Salmo 19:7, ele fala que a lei do Senhor é perfeita e ele restaura a nossa alma. Há uma resposta para nós no meio dessa pandemia. E você tem acesso a isso, você deve ter uma Bíblia na sua casa, você pode ter acesso à palavra, porque a espiritualidade, a palavra de Deus, ela é um refrigério, ela é cura para a nossa vida. E ela pode mudar a forma como a gente também tem encarado determinadas situações da nossa vida. Então, falar a respeito desse aspecto é a gente falar dentro do âmbito da fé. E eu queria ressaltar que a fé, ela não briga, ela não quer provar nada, né? A fé, ela simplesmente é um dom gratuito de Deus. Foi Deus que nos deu. E para que a gente possa desenvolver essa fé, nós precisamos querer conhecer esse Deus que nos deu esse dom, o dom da fé. Enquanto isso, a ciência, ela quer o quê? Ela quer mostrar que a espiritualidade, ela quer comprovar essa espiritualidade nesse mundo material. Então a gente tem vários estudos mostrando a importância da fé na atuação do nosso cérebro. Muitos cientistas, neurocientistas, têm feito pesquisas, né, com ressonância magnética, mostrando que quando uma pessoa ora, há uma alteração no cérebro dela, uma resposta positiva, e que a oração ela previne doenças. Então é a ciência mostrando aí a importância desse aspecto para a nossa vida. Ela está demonstrando o quanto que é importante a oração. A oração, ela diminui, ela aumenta a nossa imunidade, enquanto que a queixa, as reclamações, ela diminui. Porque é uma resposta também fisiológica do nosso corpo, aquilo que nós pensamos, aonde nós estamos conectados. Por isso nós devemos estar conectados na rocha que é Jesus, firmados em Jesus. Porque as tempestades vão vir, mas estando com Jesus, nós vamos passar de uma forma bem diferente.
Então não deixe de compartilhar aí o que nós estamos falando. Vamos continuar aqui o nosso tema. E dizer também que a oração, ela também traz o quê? Uma autorregulação, um autocontrole sobre a nossa vida. Então, como que é importante o aspecto da oração? A fé, queridos, ela não nega a realidade. Como diz John Piper, nós precisamos da realidade. Deus é real, a morte é real, a vida é real e Jesus Cristo crucificado, ele é real. A fé, ela é uma mensagem, e essa mensagem é uma pessoa que é Jesus Cristo. Então, eu fiquei pensando algumas coisas, né? Nós estamos diante desse inimigo que é invisível aos nossos olhos, mas nós acreditamos que ele existe porque nós temos visto o impacto dele. Nós estamos vivenciando esse impacto, seja nas nossas emoções, no aspecto social, econômico, ele tem esse impacto aí, mas nós não vimos, mas nós estamos percebendo esse impacto. Então eu lanço esse desafio para vocês também. Por que não lançar mão da palavra de Deus nesse momento? Jesus, ele veio, habitou no meio de nós, ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. E ele fez tudo isso por mim e por você. O maior desejo de Deus é que nós possamos ter eternidade com ele, para que nós estejamos na presença dele. Então é possível sim. A fé, ela é importantíssima para preservar a nossa saúde emocional. A palavra de Deus, a lei, como diz lá no Salmo, refrigera a nossa alma. Ela nos cura. E por isso nós precisamos realmente pensar um pouco sobre o que nós temos pensado, o que nós temos visto. E eu quero compartilhar com vocês então que agora na palavra em Filipenses, capítulo 4, a respeito disso. Filipenses 4, a partir do verso 7, diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. E o apóstolo Paulo continua dizendo: E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou de digno, de louvor, pense nessas coisas e ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará em você. Então eu quero compartilhar esta palavra com vocês, mostrando como que realmente os nossos pensamentos são importantes, nós precisamos monitorar esses pensamentos para a nossa saúde emocional. O apóstolo Paulo já sabia da influência dos pensamentos sobre a vida humana. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava preso, mas ele não estava com sua mente presa. O apóstolo Paulo estava preso em distanciamento, ele estava distanciado dos seus amigos, ele estava preso, mas ele estava completamente conectado ao que estava acontecendo ali em Filipos. E ele exatamente manda esta carta como exortação para que eles pudessem então entender a respeito dessa paz. E principalmente ele manda dizer ali para que eles permaneçam firmes na fé, para que eles permaneçam firmes e que eles tomem cuidado com relação àquilo que eles têm pensado. Porque o pensamento, ele vai fazer com que isso se torne uma ação, uma atitude. E o pensamento, ele pode realmente trazer algo tanto benéfico quanto algo que não seja bom para a gente. Nós precisamos cuidar muito da nossa mente. Essa higiene mental é uma boa oportunidade da gente fazer nesse momento. Tantas pessoas sentam de manhã em frente à televisão, à tarde e à noite, e permanecem com as mesmas notícias. Tantas pessoas não filtram aquilo que as informações que chegam, elas estão recebendo todas essas informações. E a gente precisa filtrar as informações que chegam até a nós. Nós precisamos criar uma rotina realmente que nos ajude a estabelecer e organizar a nossa mente.
Mas voltando aqui para o apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito dessa paz, ele fala que é uma paz de Deus que excede todo o entendimento e guardará o coração, a mente de vocês em Cristo. Essa paz que ele fala, ele não está dizendo de algo psicológico, não. Ele está dizendo de uma paz interior. E você quer essa paz? Você quer experimentar essa paz? Você acredita que é possível ter paz em meio à guerra? É possível você experimentar essa paz. Porque essa paz que excede o entendimento é uma paz insondável. É como o amor de Deus. Ele não tem largura, ele não tem comprimento. Não tem como a gente medir. Mas tem como a gente sentir essa paz. Quando a gente se conecta com Deus. Quando a gente volta para Deus. E esse é o momento que a gente pode fazer isso. Nós estamos com tempo de sobra. É interessante que a gente observe os comportamentos das pessoas, né? A gente não precisa ver nem tanta pesquisa, mas você pode observar as pessoas brigando nas filas de banco, no supermercado, as pessoas correndo, muitas vezes não sabem nem do que está realmente correndo, são reações realmente que acontecem conosco. Muito diante do medo, sem saber o que vai acontecer, a pessoa então tenta preservar de alguma forma. É como se fosse o instinto de sobrevivência dessa pessoa. Mas nós precisamos ter calma nesta hora. Nós precisamos discernir o que está acontecendo. Nós precisamos permitir que o nosso cérebro também ele comece a entender o que está acontecendo, para que a gente não venha causar um dano maior à nossa saúde. Só um minutinho, queridos. Isso acontece, é ao vivo, o pessoal está aqui rindo, mas é assim mesmo, não tem problema não. Vamos lá. Então é isso, gente. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, dessa paz que não é um estado apenas psicológico, essa tranquilidade interior. Ela não está dizendo que ela é ausência de guerra, que é ausência de conflito. Não é isso que está dizendo. Ele está dizendo que é algo que nós podemos ter. Que essa paz, ela é insondável. Não tem como a gente medir, mas ela é possível em nossa vida. Mas essa paz também é possível, a gente precisa ter algumas mudanças também na nossa vida de hábitos. Porque às vezes a gente quer alcançar mudanças em nossa vida, a gente quer uma saúde emocional, né, um equilíbrio emocional, mas a gente não está disposto a mudar os nossos hábitos. E nós precisamos mudar os nossos hábitos. Porque isso vai nos ajudar a manter realmente a nossa mente também saudável. Então, nós podemos crer no amanhã, nós podemos entender que Deus está no controle de todas as coisas, Ele não perdeu o controle. Deus muda o cenário, mas Ele não muda a palavra dEle, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E se a gente se conectar com Deus, eu quero fazer um desafio para você que está em casa, você deve ter uma Bíblia na sua casa. Acrescente na sua rotina e tenha uma disposição de querer conhecer mais a Deus. E você vai experimentar essa paz. Eu faço esse desafio para você. Queira isso. Você está na sua casa, pega a sua Bíblia, tire um tempo para você ouvir a Deus. Tire um tempo para você conhecer a Deus. Tire um tempo para você se conectar, para você orar. Nós sabemos da importância da oração. A oração intercessória, nós sabemos o quanto que a oração intercessória, você orar por alguém, como isso é importante. Há mudanças realmente na vida dessas pessoas. Por quê? Porque a oração ela não tem limite físico. A gente está falando no âmbito da espiritualidade. Ela vai alcançar. Quantas pessoas estão precisando das nossas orações? Quantos profissionais de saúde, eles estão ali nesse enfrentamento, já cansados, exaustos, dessa rotina tão pesada, que precisa da nossa oração. Quantos enfermos que estão nos hospitais. Quantas pessoas perderam seus entes queridos. Muitos não tiveram oportunidade nem de despedir. Então a oração, ela alcança. E é o exercício, porque os neurocientistas falam que a oração é como se fosse um treino físico para o nosso cérebro. Ela vai trazendo realmente algo poderoso. E esse treinamento, ele precisa de disciplina. Às vezes, a nossa oração não são as palavras bonitas.
Às vezes oração é uma lágrima. Como eu tenho chorado nesses dias. Como eu tenho clamado a Deus por misericórdia. Como eu tenho clamado a Deus por arrependimento, por quebrantamento de coração. Como eu tenho orado a Deus pela nação brasileira, pelos governantes. As queixas, pensa uma coisa que a queixa, o pensamento negativo, ela só vai atrair coisas ruins, inclusive para a sua própria saúde. Mas se você tiver uma postura diferente, você vai ver que você vai estar ajudando a você e as pessoas também. Nesse momento, nós não precisamos de críticas, nós não precisamos de pessoas dizendo tantas coisas que têm dito, desonrando realmente tantas pessoas que estão também sob pressão em lugares de autoridade. Não é momento para isso. É momento da gente se unir realmente e pedir a Deus a misericórdia dele. Pedir ao Senhor que olhe para nós. Que nós possamos sair dessa pandemia de uma forma diferente. Que não sejamos mais os mesmos, que realmente sejamos transformados. Que a nossa vida possa mudar. Que os nossos pensamentos, o nosso sentimento, o nosso estilo de vida não seja mais o mesmo. Mas isso precisa começar por mim e por você. Se você começar a refletir um pouco sobre isso que nós conversamos, sobre os seus pensamentos, sobre o que realmente você tem se alimentado, o que você tem visto, o que você tem ouvido, você vai ver que quando você se prontificar a fazer algumas alterações na sua vida e a realmente permitir que o Espírito Santo te sonde, vai ter uma mudança muito significativa na sua saúde emocional e em toda a sua vida. Então pense nisso. Pense a respeito dessa mudança. Pense a respeito desse momento que você está tendo a oportunidade de estar com sua família. Quantas coisas você não disse? Quantas coisas foram negligenciadas? Esse é o momento da gente poder rever. Primeiro começa em nós. Não adianta a gente querer cobrar das pessoas, primeiro em nós. E temos que ter paciência com a gente mesmo também. Nós estamos também no momento de adaptação. Eu me lembro no início que foi muito difícil para mim também. Eu queria limpar tudo em todo o tempo, ou seja, eu estava me adaptando com a situação. Como todo mundo está se adaptando à situação. Lembre-se, nós precisamos encontrar um ritmo para poder caminhar nesse novo caminho que nos apresenta. Mas não esqueça, existe a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode e ela tem o poder para transformar e para poder também te ajudar nesse momento. Para preservar o que o apóstolo Paulo está dizendo, que é exatamente isso, é preservar. Quando nós preservamos os nossos pensamentos, pensando nas coisas que são do alto, nas coisas que são boas, no que é justo, o nosso coração é preservado, a nossa mente é preservada. Porque ela já está exposta, nós já estamos expostos a um estresse, a uma ameaça muito grande. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos preservar a nossa mente. E quando a gente preserva, mentalizando mesmo na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, buscando conhecer Deus, mantendo os nossos pensamentos conectados a Deus, nós estamos preservando a nossa mente. Nós estamos cuidando da nossa saúde emocional. É isso que a palavra diz. Preserve através dos pensamentos. Que os seus pensamentos sejam pensamentos verdadeiros, pensamento de paz. Se tiver algum louvor nisso, que seja isso que você pense. Monitore os seus pensamentos. Quando você começar a perceber que está surgindo ansiedade, a gente sempre vai lançar a mão das armas que a gente tem. E você tem uma arma poderosa. Se você estiver cheio da palavra de Deus, você vai combater esses pensamentos com a própria palavra de Deus. Quando você estiver diante do medo, o medo vem com tudo, você pode dizer, o verdadeiro amor lança fora todo medo. É a palavra de Deus. Nós vamos lançar na nossa mente daquilo que nós estamos cultivando, do que nós estamos vivenciando. Não é hora de ficar guardando os ódios, a mágoa, os ressentimentos. Não tem tempo mais para isso. Nós precisamos realmente de uma mudança. E o coronavírus, ele traz uma mensagem para a gente também. Ele trouxe uma mensagem da gente parar.
Parar no sentido da gente refletir, olhar para a gente mesmo. Nós negligenciamos recursos naturais, nós negligenciamos as pessoas que estão conosco, nós negligenciamos a nós mesmos, os sinais que a vida nos dá. Nós negligenciamos a Deus. E o pior distanciamento é o distanciamento de Deus. O pior distanciamento que a gente pode ter é se distanciar da palavra de Deus. E o que Deus mais deseja é que nós estejamos próximos dele. Porque ele não perdeu o controle. Nunca perdeu, nem vai perder. Ele sabe todas as coisas. Nós não podemos acrescentar um dia à nossa vida. Mas o Senhor sabe, todos os nossos dias já estão contados. Porque ele tem o nosso nome, né, na palma da mão dele. E ele é maravilhoso. Ele é um Pai que não nos abandona. Nesse momento, ele não vai nos abandonar. Porque ele é um Pai. E ele não nos abandona. Então, se conecte com Deus. E eu faço esse desafio para você, né? Para que você possa ter essa disposição nesses dias de realmente orar a Deus. Mas vou deixar aqui umas outras orientações e depois eu quero orar com você. Que monitorar os seus pensamentos, né? De você estabelecer uma rotina é fundamental. Tem pessoas que estão perdidas no tempo, não sabe que dia que é hoje, que vai fazer, se está tomando café, se está almoçando, se está jantando. A rotina é fundamental para trazer para a gente a organização mental. A gente tem que ter essa rotina, viver um dia de cada vez. A gente precisa manter os contatos virtuais com as pessoas próximas a nós. Nós precisamos mandar essa mensagem. Nós precisamos confortar as pessoas que estão tendo tantas perdas significativas na vida dela. Nós precisamos buscar filtrar as informações, orar pelas pessoas, conhecer a Deus, respirar. Às vezes as coisas são tão simples e nós queremos tanta complexidade. Aonde você estiver, quando vier um momento de ansiedade, um momento mais tenso, respira e expira. Isso vai ajudar, vai mandar oxigênio para o seu cérebro e você vai conseguir manter um pouco mais a calma. Mas o que Deus mais deseja nesta noite, que eu quero deixar para você, é que você possa experimentar essa paz. E essa paz está em Jesus Cristo. Esse é o momento de você rever a sua vida. Entende que o desejo da eternidade foi Deus que colocou em nosso coração, como está lá em Eclesiastes. Deus colocou dentro de nós o desejo por essa eternidade. Porque Ele nos deseja nessa eternidade. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. E se nós estivermos firmados em Deus, nós vamos ter a confiança e a tranquilidade por passar por toda e qualquer situação. Então eu quero orar com vocês nesse momento, pedindo ao Senhor que realmente venha nesse momento no seu lar, trazer essa paz que você precisa. Essa paz que você tem buscado muitas vezes em tantas outras coisas. Às vezes em programas que não vão te acrescentar em nada. Às vezes na bebida, às vezes em tantos refúgios. Mas a paz de Deus, a palavra de Deus fala que o nosso socorro vem do Senhor. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem de Deus. Então que você possa nesse momento sentir essa paz e saber que você tem um socorro e que você vai encontrar respostas que você tanto busca na palavra de Deus, para que você mantenha a sua saúde emocional. A espiritualidade, ela faz parte de preservar a nossa saúde emocional. Então eu quero orar com vocês e a respeito disso, mas eu quero ir lá primeiro aqui em Abacuque, que diz algo ainda. Abacuque 3,17 diz assim, ó: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei. O apóstolo Paulo também, quando ele escreve, ele fala nisso. Alegre-se no Senhor. Em todo tempo, alegre-se em Deus. Somente Ele é capaz de nos dar uma alegria verdadeira. E ele continua: no Deus da minha salvação. Eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, Ele é a minha força. Ele faz os meus pés como os do céu
Ele me faz andar em lugares altos. Somente Deus pode nos dar isso. Nós buscamos muitas respostas em muitas coisas, mas eu gostaria de te desafiar nesta semana a você buscar respostas em Deus. Coloque aí, inclui aí na sua rotina um tempo com Deus, um relacionamento com Deus. Ouça a voz dele. Você vai conseguir experimentar essa paz e você vai ver que tem muito mais para a sua vida. Eu quero orar com você nesta noite e pedir a Deus que Ele venha de encontro nesse momento a sua necessidade, aquilo que é a sua preocupação, que Ele possa ir nesta fonte dessa sua preocupação e agir aí, e que Ele possa te dar essa confiança, que Ele possa realmente estar com você, que você possa sentir a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo que é o nosso Consolador, o Espírito Santo que é o nosso guia, o Espírito Santo que deseja tanto estar conosco, que Ele está dentro de nós, que Ele venha manifestar essa paz. Eu peço ao Senhor nesta noite que o Senhor possa ir de encontro à sua mente, tirando as aflições, as preocupações, a ansiedade, mas estabelecendo o equilíbrio, trazendo a prudência, o bom senso nesse momento, para que você possa experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Que você possa experimentar mais de Deus na sua vida. Que você possa realmente compreender que esse Deus, Ele é verdadeiro, Ele existe. Talvez você fale, eu não vejo, eu não sinto. Mas a palavra de Deus diz que se você contemplar a natureza, você já está contemplando a Deus, porque tudo foi Ele que fez. Tenha certeza e a convicção, queridos, que a sua oração é ouvida pelo Senhor. Ele deseja estar contigo. Ele quer estar contigo. E Ele está esperando esse momento. Então eu quero te desafiar mesmo. Se coloque diante de Deus e busque o Senhor. E você vai experimentar essa paz. Eu quero declarar que essa paz que excede todo entendimento esteja com você e com sua casa. Muito obrigada por estar conosco nesta noite. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.